E aí galera, tudo bem com vocês? Faço esse vídeo para falar um pouco sobre dois treinadores muito importantes da história do Cruzeiro que se enfrentaram no último sábado, né? Mano Menezes à frente do Cruzeiro, Marcelo Oliveira à frente do Fluminense. Os dois estão no momento empatados aí com 169 jogos à frente do clube. E eu resolvi fazer esse vídeo para a gente falar um pouco sobre diferenças de estilos e também para que vocês opinem, assim como eu vou dar a minha opinião, sobre qual deles eu gostei mais ou qual deles foi melhor na história do clube. Nos 169 jogos que o Marcelo Oliveira esteve no comando do Cruzeiro, ele conseguiu 106 vitórias, 32 empates e 31 derrotas, um aproveitamento de 69%. Já o Mano Menezes, nos mesmos 169 jogos, teve 84 vitórias, 49 empates e 36 derrotas, com um aproveitamento de 59,3%. No sábado, eles tiveram até uma discussão ali na beirada do campo, um pequeno arranca-rabo natural de jogo, né? E, ironicamente, foi o jogo que marcou esse empate. Foi o jogo em que o Mano Menezes empatou com o Marcelo Oliveira nessas 169 partidas. Quando a gente olha a questão de aproveitamento, é inegável que o do Marcelo Oliveira foi bem melhor que o do Mano Menezes. E a passagem do Marcelo Oliveira foi mais vitoriosa até em questão de títulos. Os dois conquistaram aí um campeonato mineiro. O Marcelo Oliveira ganhou 2 brasileiros e o Mano Menezes apenas uma Copa do Brasil até agora. O Marcelo Oliveira é um treinador mais ofensivo, que tem ideias de jogo mais propositivas, né? E eu considero que a demissão dele foi uma grande injustiça, tá? Até hoje eu acho que foi um absurdo realmente terem mandado o Marcelo embora naquela situação em 2015. O que pesava contra ele era o fato de que a gente não ganhava muitos clássicos, né? A gente não conseguiu ganhar nenhum clássico no Independência. Muita gente esquece convenientemente que a gente ganhou 3 clássicos com o Marcelo em 2013, inclusive um por 4-1, inclusive o clássico de reabertura do Mineirão e também um na final do Mineiro, que a gente acabou não sendo campeão, mas ganhou. Mas fato é, o Marcelo ganhou clássico sim, mas em 2014 a gente não conseguiu ganhar nenhum clássico, embora tenha conquistado o Campeonato Mineiro com 2 empates em cima do Atlético, mas ele ficou meio marcado em relação a isso e uma parte da torcida que entende muito pouco de futebol achava que o Marcelo Oliveira orientava o time a perder porque era clássico. Tem isso também, tem gente que realmente acha que isso faz algum sentido. Atualmente a gente deve lembrar que desde que saiu do Cruzeiro em 2015, o Marcelo não conseguiu emplacar grandes trabalhos. Ainda naquele ano ele ganhou a Copa do Brasil com o Palmeiras, mas era extremamente questionado. De lá ele foi para o Atlético Mineiro, onde também não conseguiu fazer um trabalho muito consistente e foi mandado embora entre os 2 jogos da final da Copa do Brasil. O Marcelo tem isso interessante, ele chegou em 2 finais de Copa do Brasil com o Coritiba e uma com o Cruzeiro, perdeu as 3. Depois chegou numa final com o Palmeiras, conseguiu o título. No ano seguinte chegou à final com o Atlético Mineiro de novo e aí perdeu a final novamente. Em 2017 ele treinou o Coritiba durante uma boa parte do ano. O trabalho não deu certo, o Coritiba acabou sendo rebaixado e esse ano ele vem fazendo, na minha avaliação, um bom trabalho nesse início de Fluminense. O time ainda não é consistente, mas o que é normal para o início de trabalho, né? Pelo menos ele conseguiu algumas vitórias bem importantes por lá. Já o Mano Menezes conseguiu recuperar no Cruzeiro, né, aquele espírito copeiro que parecia ter se perdido. O Cruzeiro estava há 14 anos sem ganhar uma competição de mata-mata, até que conquistou a Copa do Brasil ano passado de forma épica, né? Passando pelos 4 finalistas das edições anteriores durante a campanha. A gente tirou São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Também ganhou o Campeonato Mineiro desse ano 2018 e deve ser lembrado porque em 2015 e 2016 ele chegou ao Cruzeiro pegando o time na zona de rebaixamento e conseguiu recuperar o Cruzeiro, botou o time nos trilhos. A gente terminou as 2 temporadas pelo menos na parte de cima da tabela, embora não tenha conseguido classificação para Libertadores. Aí veio o questionamento, né, de qual é o preferido. Tá, eu já falei algumas vezes que eu não tenho muito essa questão de estilo de jogo, de querer ver o Cruzeiro jogando ofensivamente ou defensivamente. Isso é só uma estratégia, só uma ideia de como o treinador acha mais fácil chegar à vitória, ou, né, ou ver em relação ao elenco qual a maior probabilidade da gente chegar à vitória jogando mais pra frente ou jogando em uma estratégia de contra-ataque. Eu gosto mais do Marcelo Oliveira, eu acho que a passagem dele pelo Cruzeiro foi melhor que a do Mano Menezes, e aí tem alguns motivos. O primeiro deles, eu sei que é uma coisa que até desequilibra a balança, é o fato de que eu trabalhei na assessoria dele, então eu tive contato com o Marcelo Oliveira, eu o conheci, eu sei que é um cara muito correto, muito profissional, que estava fazendo o máximo ali para fazer o Cruzeiro dar certo, para fazer o Cruzeiro ganhar títulos, e se ganhar um campeonato brasileiro de pontos corridos já é uma coisa muito difícil, ganhar 2 seguidos é uma coisa para muito poucos. Então eu acho que quem fala aquele papo de que o Cruzeiro só ganhou porque tinha bons jogadores. Em várias outras oportunidades o Cruzeiro tinha bons jogadores e não ganhou. Eu acho que o trabalho do técnico ele é importante, ele não é a coisa mais importante, o mais importante é realmente
os jogadores, mas o treinador também tem um papel decisivo. E o Marcelo nos ajudou muito na conquista daquele bicampeonato brasileiro, então por isso eu gosto mais da passagem dele pelo Cruzeiro do que essa atual do Mano, embora eu também goste do trabalho do Mano Menezes, eu enxergue uma coerência no que ele faz, só que eu acho que pela proposta que a gente tem de jogo, o Cruzeiro deveria produzir um pouco mais. Tomara que a gente conquiste aí uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e isso aqui pode mudar totalmente. Mas nesses primeiros 169 jogos de cada um à frente do clube, eu tenho uma preferência pelo Marcelo. Só uma coisa que eu peguei da época que trabalhei com o Marcelo Oliveira, que eu não sei se eu já falei em vídeo, talvez eu já tenha dito, mas enfim. Eu lembro quando o Cruzeiro estava muito bem em 2014 e tal, o pessoal elogiando pra caramba. O Marcelo falou uma coisa que eu guardei isso não só pro futebol, mas pra vida. Aquilo que as pessoas apontam como a sua maior qualidade quando você vence, é aquilo que elas vão dizer que é o seu defeito quando você perde. Por quê? Eu lembro que teve um jogo que o Cruzeiro saiu pro intervalo perdendo, aí o Marcelo conversou com os caras no intervalo, voltou e o Cruzeiro venceu de virada e tudo mais. Aí o pessoal falou, aí tá vendo, o Marcelo não precisa bater na mesa, não precisa xingar jogador e tudo mais. Na conversa ele orienta. Aí se o time ganha, ele é um técnico tranquilo, um cara ponderado, tem o grupo na mão. Se o Cruzeiro não tivesse vencido, ele seria o treinador fraco, o cara que não tem pulso firme. E é uma verdade inquestionável, para pra pensar bem. É o resultado que define tudo. Fechando então com essa frase, eu abro para que você deixe as suas considerações aí nos comentários e fale qual deles você prefere, qual trabalho você gosta mais e também diga o porquê nos comentários pra gente trocar uma ideia sobre isso, beleza? E não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!